Bom dia, meninos. Tudo bem? Então, continuando, né, a nosso tema tão famoso, tão comentado, que é o gênero ficção científica. Bom, como eu já venho falando, né, nas aulas para vocês, o gênero ficção científica, ele agrada muitas pessoas pelo fato de ele permear várias camadas da situação. Bom, como assim? Vou dar um exemplo. Existem, por exemplo, ficção científica para quem gosta de robôs. Olha, há tanto tempo, né? Como a gente pode pensar em filmes, em livros, né, que pensavam em robôs, como o próprio conto que a gente vai analisar agora, né? E hoje a gente já tem robôs. Passa por programação, como Matrix, passa por pós-apocalíptico, como Eu Sou a Lenda, passa por invasão extraterrestre, né? Fofas como ET, não tão fofas como é, Eu Sou a Independence Day, Guerra de Mundos. Então, todos esses são clássicos da literatura que alguns viraram filmes. Importante lembrar o seguinte: qual a grande diferença da ficção científica para o conto fantástico e os outros contos, principalmente para o conto fantástico? Porque se você encher o seu conto de ficção científica e se esquecer de embasar esse conto, se você enchê-lo de seres inimagináveis, você pode colocar seres inimagináveis, por exemplo, extraterrestres, um homem invisível, aliás, existe o filme, o livro Homem Invisível, ah, uma incrível mulher que encolheu, né? Se você encher o seu conto desses seres inimagináveis, desses lugares mágicos fora da Terra, dentro da Terra, né? Tem o filme Atlântica, o centro, a cidade no centro da Terra, o clássico 20 Mil Léguas Submarinas, enfim, vários contos. Bom, o que é o segredo da ficção científica? Vou dar um exemplo. Você tem um carro, certo? E você tem um avião, tudo bem? Aqui eu tenho um carro, aqui eu tenho um avião. Se eu quero criar um conto de ficção científica, eu vou fazer o quê? Com base na ciência, juntar os dois e eu vou fazer um carro que voa. Ai, professora, que clichê, isso já tem nossa, de Volta para o Futuro, todo, desde os desenhos Jetsons, né? Diga-se passagem, um dos meus favoritos, já se trabalha com um carro que voa. Bom, exatamente por ser um clichê que é clássico. Carros que voam, eles são ficção científica, porque eu juntei a ciência da mecânica para fazer carros que voam. Eles não vão num passe de mágica. Não tem magia, como ali na Cinderela transformou, criou vestido, virou diva, carruagem. Não. Tem ciência. Juntou e fez o carro que voa. Tudo bem? Por exemplo, eu vou abrir uma porta. Eu tenho uma varinha mágica. Plim, a porta abriu. Certo? Isso é conto fantástico. Eu tenho que explicar como essa porta abriu. Às vezes eu tenho um poder criado pela ciência com chip. Lembro muito do Robocop, né? Que é aquele policial que eles montam. Lembro também do Exterminador do Futuro. Bom, às vezes eu tenho um chip em mim que, quando eu entro em contato com qualquer porta, né, as minhas digitais são mais avançadas, eu tenho o poder de abrir qualquer porta. Eu sou um policial muito avançado, né? Então, você precisa sustentar o seu conto científico através da ciência. Lembrando comigo, 1817, Frankenstein, né? O clássico, né? Da Mary
escritora jovem, criou Frankenstein. Muitos, assim, é claro que não tem filme puro, né? Eu vou falar, tem filme de ficção científica só? Não, lembra que eu falei para vocês? Ficção científica sempre mistura barra terror, barra comédia, sempre tem uma mistura de outra, mas tem um que prevalece. Bom, Frankenstein foi o primeiro, foi o precursor. A gente está falando do final do século XIX, a medicina, a ciência nascendo. E eu tenho ali um homem que não é um ser mágico através da ciência da medicina, ele foi criado com várias partes, né? Pela ciência e teve vida. Então vamos lá? Corrigir as nossas atividades? Estamos juntos? Então, para ser um conto de ficção científica, eu preciso sustentá-lo através da ciência. E tem várias subdivisões. São grandes clássicos de cinema. Aí eu posso citar Planeta dos Macacos, a Odisseia, então, ET, o Extraterrestre, Um Homem Bicentenário, que é o conto que a gente leu, tem filme. Um outro filme apaixonante é a Inteligência Artificial. Vale a pena conferir, tá bom? Estamos juntos? Vamos dar uma aumentadinha aqui para a gente enxergar melhor. Bom, a gente vai ler, né, corrigir somente um trecho do Homem Bicentenário. Aqui fala um pouco sobre a teoria, né, da ficção científica. Dá uma aumentadinha aqui para a gente ver melhor. O que é essa ficção científica? É aquilo que eu expliquei para vocês. Eu posso imaginar, eu posso ser, assim, como que eu posso falar? Usar a minha imaginação. Posso, eu não preciso ser racional. Desde que, dentro dessa minha fantasia, essas situações imaginárias, elas sejam sustentadas pela ciência. Eu preciso convencer o meu leitor de que os meus submarinos, os meus robôs, as minhas bombas atômicas, os meus extraterrestres, né, que no caso a ciência é deles, que é bem avançada, porque eles vêm aqui, né, com a ciência deles, muito boa. Então, clonagem, então todo esse tipo, né, pós-apocalipse, né, aquela experiência de laboratório que não deu certo, né, quem nunca ouviu falar em The Walking Dead? Bom, então aí, esses grandes clássicos, eles precisam ser sustentados pelo quê? Pela ciência. Se eu não tiver uma teoria científica ali por trás, né, lembra do Jurassic Park? Eles criaram os dinossauros. Eles não surgiram ali do nada. Eles criaram no laboratório. Esse escritor, né, o Isaac Asimov, ele também é um precursor, né? Os personagens dele têm um diferencial muitos no gênero que caminha para robô e extraterrestre, né? Eu acho interessante que eu gosto muito, né? Olha só, ele publicou mais de 15 livros, né? Durante a sua carreira. Eu gosto muito da questão do filme de robôs, como eu já falei, né? Do desenho dos Jetsons, né? Lá na minha idade, chama sua mãe, pergunta, né? Ela vai lembrar um desenho de ficção científica. Como isso existe, né? Scooby-Doo para quem gosta de mistério, existe, né? Ficção científica para crianças. Então, O Homem Bicentenário e O Robô, que são clássicos e depois viraram filmes, né? Vale a pena conferir, né? Essas grandes obras, tanto fazer a leitura quanto assistir o filme, tá bom? Então, vamos lá? Começando a nossa correção. A ficção científica, tanto em livros quanto em filmes,
costuma atrair muitos leitores. Em sua opinião, por que essas histórias chamam tanta atenção das pessoas? Bom, como eu já falei, elas permeiam, né, por vários espaços da imaginação. Mas a resposta é pessoal. Por que você acha? Porque quem é que nunca pensou em ser invisível? Quem é que nunca pensou em ter um robô amigo para limpar a casa, lavar o banheiro para você naquele dia? Ai, meu Deus, o robô que faz tarefa de casa de português. Bem naquela dia que a professora Aline passa 30 questões. O robô que faz tarefa pegaria bem, né? Bom, as obras de ficção científica podem nos revelar algo sobre a realidade? Bom, sim, ela revela algumas coisas. Tem uma trilogia que se chama De Volta para o Futuro. É interessante notar, procura por uma reportagem que se chama 20 anos, 20 anos do filme Back to the Future, ou De Volta para o Futuro, que nele vai mostrar que há 25 anos, o que foi mostrado lá como que seria impossível, né, de ter, hoje para nós já existe. É muito interessante a gente ler esses contos mais antigos e pensar, gente, a gente já tem isso hoje, a gente já tem tablet, a gente já tem o computador de mão, né, o Palm Top, que hoje já virou celular, e por aí vai. Ficção científica é muito bom. Ela agrada a todos os gostos, né? Então, bom, vamos lá? Eu acredito que vocês leram, né, O Homem Bicentenário. E o Homem Bicentenário, ele vai mexer com as nossas emoções, né? E não é à toa que para fazê-lo, o ator foi muito bem escolhido. Que é um ator que ele é magnífico. Era, né? Que infelizmente nós não temos mais. Mas vale a pena assistir. E vale a pena ver o conto também. Porque eu tenho aqui um robô, né? Nessa fase da ficção científica, eu tenho aqui um robô médico e um robô que parece ser tão humano, que eu quase nem percebo que ele é humano. E a ficção científica trabalha muito isso. E se o mundo for tomado por robôs? E se os robôs tiverem a vontade, por exemplo, de ter sentimentos? Isso mostra muito em AI, inteligência artificial, em que o garotinho queria ser amado pela mãe, de verdade. Tudo bem? Número 1, que Andrew estava disposto a fazer para se tornar humano. As hipóteses que você havia levantado antes da leitura se confirmaram? Comente com seus colegas. Quando aparecer, ou você entra em contato com seus colegas pelo WhatsApp, quem você tem contato, é sempre bom, né? Ou comenta com a família, né? Eu não pensei que ele estava disposto a essa cirurgia. Você pensou? Ó, sinceridade, seja sincerão comigo. Sincerona. 2. O texto lido é indicado com a descrição das 3 leis que caracterizam a robótica. Muito interessante essas 3 leis, né? Vamos lá e reveja. Interessantíssimo. Com base nessas leis, assinale a alternativa correta. O ser humano deve estar sempre em primeiro lugar. Até que não dê ruim, né? Como o planeta dos macacos. Que os macacos dominaram a Terra. Pois é, né? Bom. 3. Observe o tempo verbal empregado nessas leis. Identifique e explique por que ele foi usado, relacionando-o com a finalidade com a qual essas leis foram apresentadas. Essas leis, elas estão no presente. Então, elas é como se fossem ordens, né? As leis mostram os princípios e as atitudes que os robôs devem ter ao ser humano, sempre protegendo e respeitando, a fim de que a criatura nunca se sobressaia ao seu criador. Então, a lei está no presente, é como se fosse um código de ética, um código penal para o robô. A lei é para seguir, certo? Então, esse tempo verbal no presente sugere que essa lei ela não vai mudar. Ela é atemporal, tudo bem? Ela vai vigorar em qualquer época. Em um momento do texto, Andrew, né, que é o robô
parece mais humano, questiona se o robô não gostaria, o robô médico não gostaria de ser humano. O que ele respondeu? Não, eu gostaria de ser o melhor cirurgião. Porque ele aceita a sua condição. Esse robô médico, ele aceita a sua condição porque ele foi criado e programado para ter uma habilidade científica, que é o quê? De realizar atividades diversas. Lembra do robô para fazer tarefa de português? Então, ele não vai querer ser humano, ele vai querer ser o melhor robô para fazer tarefas de português. Tudo bem? Um exemplo, né? Bem simples, mas passa por aí. Ao longo do texto, Andrew é descrito fisicamente, importantíssimo na produção de texto. Precisa ter descrição. Primeiro e segundo parágrafo. Primeiro parágrafo descreva os personagens. A gente precisa sentir, a gente precisa ver. Não é um filme, é um conto. Se você não me falar a cor do cabelo, a cor da pele, a cor dos olhos, as reações, e ele jogou a caneta rapidamente, então parece que ele está nervoso. Eu preciso ver esse personagem, então abuse da descrição. Tudo bem? Bom, tal descrição sugere que ele é um humano. No começo parece que ele é um humano, né? Barba feita. Ele parece muito um homem. Transcreva trechos do livro que comprovam a sua resposta. Isso pode ser observado no seguinte trecho. O cabelo era liso, castanho claro, meio ralo, não usava barba. Dava a impressão de que acabara de fazê-lo, irradiando limpeza. Trajava-se de maneira conservadora, com roupas bem feitas, onde predominavam cores roxas e tecido de veludo. Fino e elegante, né? Robô lindo, né? Bem bonito. C. O que essas características de Andrew revelam em relação aos demais robôs? Que robô parece robô. E por que ele é assim? Essas características já revelam que Andrew já tem características que o aproximavam de ser humano. Né? Ele já parecia muito com o ser humano. Bom, então vamos lá, vamos entender como que é feito o conto de ficção científica. Os contos de ficção científica, assim como os contos de terror, que nós já estudamos, né, anteriormente, são narrativos, nós contamos histórias, tudo bem? Pode ser em primeira pessoa, contando a minha história, eu sou a robô, né? Uma robô programada. Será que eu não sou uma robô professora de língua portuguesa? Vocês acham que eu sou humana? Vocês nunca pensaram nisso, não? Vai que, né? Bom, vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Bom, enfim. Vocês nunca riem das minhas piadas. Eu tenho certeza que ninguém riu. Enfim. Qual dos elementos da narrativa mais se destaca no texto? Qual dos elementos que mais tem destaque? O personagem principal. Porque toda a história do homem bicentenário vai girar em torno dele. Porque ele é um robô que quer ser humano. Por quê? Né? A gente vai descobrir. B. Qual é o foco narrativo desse conto? Foco narrativo. Primeira pessoa. Ele está contando a história dele? Ou alguém está contando a história dele? É em terceira pessoa. Alguém conta a história dele. Né? Isso permite que os fatos sejam apresentados de uma forma ampla, né? A pessoa observa o ambiente, observa as roupas. É mais fácil de eu me descrever. Falar, eu sou linda, minha barba, meu cabelo é lindo, eu visto roupas luxuosas. Quando é em terceira pessoa, fica mais fácil de você dar detalhes. Pensa nisso. Bom, que acontecimento desencadeia toda a história? Ele quer fazer uma cirurgia. Ai, gente, essa história é tão linda. Como eu gostaria que vocês lessem esse conto todo. 2. Além dos elementos da narrativa, quais são os elementos da narrativa? O que tem que ter, gente? Personagem. Como é que eu tenho uma história sem personagem? Nunca, né?
Eu preciso ter o quê? Esse personagem eu tenho que jogar ele no quê? No lugar. Personagem solto no nada não existe. Personagem, lugar, eu tenho que localizar no tempo. Pode ser futuro? Pode. É ficção científica. Pode ser passado? Pode. Lá no passado, eu fui para o passado com o meu celular, fiz maior sucessão. Cheio de contatinhos, levei o WhatsApp lá para 1800. Tá, tudo bem? Bom, então, eu preciso ter o quê? Personagem, espaço, tempo, enredo e um narrador. Sem esses 5 elementos, não tem história. Tudo bem? Vamos relembrar? Personagem, espaço, tempo, enredo e um narrador, alguém que conte. Tá bom? Bom, que informações apresenta na introdução do texto? Na introdução, Andrew é apresentado ao leitor e é revelado onde ele está e o que pretendia fazer lá. Ele está no consultório médico e quer fazer uma cirurgia. Após a introdução, inicia um conflito. Identifique. Andrew revela ao cirurgião que quer fazer uma cirurgia. Até então a gente pensa que ele é humano, né? O médico afirma não entender os seus motivos. Ele se espanta. Por que você pensa, ué, por que o médico não quer fazer uma cirurgia, gente? Como assim? Aí a gente vai entender o conflito. Parece tudo bem, até que causa uma problemática. Após o conflito, o que se segue é o clímax, um momento de maior tensão. O conflito é o espanto do médico. Qual que é o clímax? Andrew questiona se o cirurgião não gostaria de se tornar humano. O cirurgião não quer ser humano. Uma grande reflexão é feita sobre os sentimentos de Andrew. E isso causa, a confusão que causa no cirurgião. Ele fala, não, eu prefiro ser o melhor cirurgião que o ser humano. O desfecho da história é marcado por uma quebra de expectativa. O conto de ficção científica, né? Eu lembro de Mad Max, né? Lá do primeiro, né? Com Mel Gibson, clássico, Mad Max 2, Mad Max 3. Bom, não é para a idade de vocês. Vai chegar a hora de vocês assistirem. Eles quebram a nossa expectativa, né? Então, assim, eu tenho que ter um final inesperado, né? Vamos mostrar para o meu leitor quanta ciência maravilhosa. Ou não, né? Às vezes pode dar meio ruim, né? Às vezes, por exemplo, tem um filme Epidemia, eu só lembro. A ciência sempre tem os dois lados, né? Bom, vamos voltar aqui. Trata-se da revelação de que Andrew Martin é um robô, assim como o médico. E a gente não esperava isso. A gente esperava que ele seria um homem normal. Fala que você mente. Não, pá. Você achou que ele era um homem sim? Eu pensei. Da primeira vez que eu li. A revelação é inesperada porque o médico, até esse momento, acredita. Até o médico. Oh, meu Deus. Bom, no trecho é feita referência a uma cirurgia que Andrew deseja fazer para se tornar humano. Bom, aqui seria respostas pessoais, eu não trabalhei essa página com vocês. Bom, e parti aqui, né, para quê? Para nossa proposta de redação. Eu mandei para vocês uma proposta de redação separadamente. Tem uma outra aula que vai explicar para vocês com mais detalhes, com mais imagens, o que é o conto de ficção científica e como desenvolver essa proposta de redação, o passo a passo, né? Como a gente sempre gosta de fazer, seguindo o passo a passo, a gente aprende, eu penso nisso, né? No comecinho a gente segue um passo a passo, não que você não possa inovar, imagina, né? Pode sair do passo a passo, sim. Só não esqueçam de um detalhe. Os contos de ficção científica, eles apresentam situações
inimagináveis, com possibilidades que você quiser, no tempo que você quiser, com personagens que você quiser, desde que essa ficção ela seja representada e sustentada pela ciência. Tudo bem? Que eu pense que num futuro distante, com essa evolução da ciência, a gente possa conseguir aquilo que o filme mostrou, como De Volta para o Futuro. A gente tem hoje várias coisas que há 25 anos a gente nunca pensou em ter, tá bom? Um beijo no coração, estou morrendo de saudade de vocês não rirem das minhas piadas, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Arrasem no conto de ficção científica, tá bom? Beijão, meninos.